No coração das eras, onde a fé se entrelaçava com o destino e cada passo era uma jornada ditada pela providência, vivia Jacó. Um homem cujas cicatrizes não eram apenas marcas do tempo, mas sinais visíveis de uma vida tecida por provações. Desde o ventre de sua mãe, a disputa foi sua sombra, e seu caminho, um mapa de fugas, enganos e encontros divinos. Ele havia lutado com anjos e homens, chorado por amores perdidos, e se alegrado em bênçãos inesperadas. Mas, para Jacó, a maior de todas as provas ainda estava por vir, um teste que exigiria o sacrifício mais dilacerante, um que quase aconteceu. A história de Jacó é a própria tapeçaria da condição humana, costurada com fios de esperança e desespero, de amor e traição, de busca e redenção. É uma narrativa que ressoa profundamente em cada alma, pois quem entre nós não enfrentou seus próprios vales de sombra, suas próprias perdas inexplicáveis, seus próprios dilemas de fé? Jacó, o suplantador, o que agarra o calcanhar, desde seu nascimento carregou o presságio de uma vida de luta. Sua gênese já era um campo de batalha no útero materno, onde ele e seu irmão Esaú se digladiavam por primazia. Aquele que veio depois, o segundo, ironicamente buscou a primogenitura com astúcia e engano, usurpando a bênção destinada ao irmão mais velho. Essa ação, embora impulsionada por um decreto divino pré-estabelecido, marcou o início de uma fuga. Não era apenas uma corrida por terra, mas uma evasão das consequências de suas escolhas, uma fuga de si mesmo e da ira de Esaú. 20 anos de exílio na casa de Labão, seu astuto tio e sogro, moldaram-no de um jovem enganador em um homem de família, um patriarca, um pastor de rebanhos. Ali, ele conheceu o amor avassalador por Raquel, um amor que o faria trabalhar 14 anos como se fossem poucos dias. Mas mesmo nesse período de construção de família e fortuna, a luta persistia. Labão o enganou, os filhos nasciam em meio a disputas entre as irmãs esposas, e a prosperidade era sempre alcançada à custa de artifícios e trabalho árduo. Sua volta à terra de seus pais, Canaã, não foi menos dramática. O temor de Esaú assombrava, e foi à beira do ribeiro de Jaboque que a maior luta de sua vida aconteceu. Uma luta não contra um homem, mas contra uma figura misteriosa, um anjo ou o próprio Deus em forma visível. Naquela noite de agonia e insistência, Jacó não apenas lutou, mas se recusou a soltar antes de receber uma bênção. E ali, seu nome foi mudado de Jacó, o suplantador, para Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A coxa deslocada, um lembrete físico de sua luta e de sua dependência divina, o acompanharia pelo resto de seus dias. Mas com um novo nome veio uma nova identidade, uma nova promessa. Ele era o pai de 12 filhos, as 12 tribos que formariam a nação eleita, o povo da aliança. A vida em Canaã, no entanto, não trouxe o almejado repouso. A dor o perseguia. A trágica morte de Raquel ao dar à luz seu filho mais novo, Benjamim, rasgou um buraco em seu coração que nunca se fecharia. O luto por Raquel, sua amada, a beleza de seus dias, seria uma sombra constante. E então veio a história de José, o filho do amor, o predileto. José, o sonhador, a quem Jacó vestiu com uma túnica de muitas cores, símbolo de seu amor e preferência, e que ironicamente se tornou o pivô de um drama familiar que quase destruiu tudo. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja e pelo ciúme, conspiraram contra ele. Aquele poço seco, o sangue de um bode, a túnica manchada, a mentira contada a um pai já dilacerado, uma fera o devorou. Essa frase, proferida com falsa dor pelos filhos, ecoou nos ouvidos de Jacó, como uma sentença de morte para sua própria alma. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e luto, recusando-se a ser consolado. Com luto descerei à sepultura ter com meu filho, clamou. A dor de perder José foi tão profunda que se tornou parte integrante de sua identidade, um fardo pesado que ele carregaria por décadas, um luto perpétuo que ensombrecia até mesmo os momentos de alegria. Aquele luto, aquela ferida aberta, seria o pano de fundo para a mais terrível das provações que ainda estava por vir. Décadas se passaram. Jacó, agora curvado sob o peso dos anos e das perdas, via a vida esvair-se de seu povo.
A terra de Canaã, outrora fértil e abundante, agora jazia ressequida, rachada pela implacável mão da fome. Não era uma escassez passageira, mas uma seca prolongada e devastadora que se estendia por toda a região, ameaçando a sobrevivência de todos. Um manto de desespero cobria as tendas das 12 tribos, e os rostos das crianças e dos anciãos espelhavam a mesma pergunta angustiante: quando o pão chegará? Como sobreviveremos a isso? O gado emagrecia, as colheitas eram inexistentes, os poços secavam, a subsistência se tornara uma luta diária e cada vez mais desesperadora. No meio de seus filhos, que agora eram homens fortes e chefes de suas próprias famílias, com suas esposas e seus filhos, ele se sentia um patriarca envelhecido, cuja sabedoria parecia impotente diante da fome que o cercava. Ele que havia lutado com Deus, que havia sobrevivido a tantas adversidades, agora se via confrontado com a impossibilidade, com a ameaça real da aniquilação de sua família, de sua linhagem, de todo o legado que Deus havia prometido. Chegou a notícia, um fio de esperança em meio à escuridão. Há pão no Egito. O reino do Nilo, abençoado por seus rios e seus sistemas de irrigação, era conhecido por sua abundância, e relatos de seus vastos celeiros chegavam até as terras secas de Canaã. Para Jacó, essa notícia era um sopro de vida, mas também um lembrete doloroso de um passado que ele tentara esquecer. O Egito era a terra para onde José havia sido levado, a terra de onde ele nunca mais retornara. A menção do Egito trazia um misto de esperança e apreensão, uma ambivalência que apenas um coração marcado por tragédias poderia compreender. Com a voz embargada pela urgência e pela memória de um sonho distante, Jacó convocou seus filhos. Por que estáis a olhar uns para os outros? Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Suas palavras eram um misto de ordem e súplica, um chamado à ação diante da inércia paralisante do desespero. Ele enviou 10 de seus filhos para aquela terra distante. Eles iriam em busca de sustento, de salvação para suas famílias famintas. Mas um não foi, Benjamim o caçula, a luz de seus olhos, o último e precioso filho de sua amada Raquel, que se fora cedo demais. Como poderia ele arriscar a vida de seu Benjamim? A imagem de José desfeito em trapos e sangue ainda o assombrava, uma lembrança constante da fragilidade da vida e da brutalidade do destino. Benjamim era o último vestígio palpável de Raquel, a continuidade de sua linhagem mais amada, o elo vivo com um passado de amor e perda. Jacó não suportaria perdê-lo também. Era um risco que ele não estava disposto a correr, uma ferida que ele não estava disposto a reabrir. A proteção de Benjamim era para ele uma questão de vida ou morte, não apenas para o filho, mas para a própria alma do velho patriarca. Os dias se arrastaram em uma agonia silenciosa para Jacó. Cada amanhecer trazia a lembrança da ausência de seus filhos, cada entardecer, a ansiedade de sua não chegada. Ele observava o horizonte, seu olhar fixo na poeira levantada por uma promessa distante. O tempo parecia esticado, cada hora uma eternidade. A fome em suas tendas aumentava, e a escassez se tornava mais evidente. As crianças choravam por alimento, e a esperança começava a murchar como a vegetação seca ao redor. Finalmente, a visão que seu coração tanto esperava. Seus filhos retornavam. A alegria inicial da volta se transformou em terror quando seus filhos contaram a história estranha e sombria. Vinham com os sacos aparentemente cheios, mas as narrativas que traziam eram perturbadoras. O poderoso governador do Egito, um homem de autoridade inquestionável, de uma frieza calculada, os acusara de serem espiões, de tramar contra a segurança daquele reino. Ele os havia interrogado com veemência, questionado sua origem, sua família, seus motivos, e, para provar sua inocência, para que pudessem comprar mais comida, teriam de trazer seu irmão mais novo, Benjamim, para ele. Simeão havia sido retido como refém, uma garantia, um preço cruel exigido pela desconfiança do governador. E, para agravar a situação, ao abrir seus sacos para dividir o grão, seus filhos encontraram o dinheiro de volta, cada um em sua respectiva sacola. Um mistério inquietante, um sinal de algo inexplicável que acrescentava mais uma camada de confusão e medo à já complexa situação. O medo se espalhou entre eles, um presságio de que algo maior e mais perturbador estava em jogo. O ar na tenda de Jacó se tornou pesado, quase insuportável. Seus filhos, em sua ingenuidade, revelaram a exigência do governador.
Cada palavra era uma facada no coração do velho patriarca. Vocês me privaram de meus filhos, bradou Jacó, sua voz um lamento rouco, carregado de dor e desespero que parecia vir das profundezas de sua alma ferida. José já não existe, e Simeão desapareceu, e agora vocês querem levar Benjamim? Todas essas coisas caíram sobre mim. Que dor dilacerante pode ser comparada de um pai que já perdeu um filho, e agora enfrenta a ameaça de perder o último resquício de sua maior paixão, sua amada Raquel? A cada palavra, a memória de José o feria, a lembrança de seu sangue e o desespero de sua ausência reacendiam a dor antiga, aquela ferida que nunca fechara. Como ele poderia ceder? Seu coração se recusava a contemplar a ideia. Benjamim era o fio que o prendia à vida, a última centelha de sua juventude, a continuidade da linhagem de Raquel. Não, ele não o deixaria ir. Meu filho não descerá convosco, decretou ele, sua voz tremendo de emoção e firmeza, porque seu irmão está morto, e só ele ficou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. A imagem de suas cãs brancas, símbolo de sua idade avançada e de sua dignidade, descendo à sepultura com tristeza, pintava um quadro vívido de sua angústia e de seu desespero. Era um ultimato, uma declaração de que a perda de Benjamim seria a sua própria ruína. Mas a fome não espera, e o desespero não escuta argumentos. O alimento trazido do Egito logo se esgotou. As provisões diminuíam a olhos vistos, e os rostos magros de seus netos clamavam por sustento. A sombra da morte pairava sobre sua família, uma ameaça palpável, mais real a cada dia que passava. A necessidade era um tirano implacável, ditando as regras de sua sobrevivência. Os filhos de Jacó o observavam, seus olhos expressando a verdade dolorosa gravada em seus rostos. Não havia outra saída. Se não voltassem ao Egito com Benjamim, todos morreriam de fome. A insistência de seu pai era compreensível, mas a realidade da fome era mais cruel, mais imediata. Eles tentaram argumentar, tentaram convencer o pai, mas seu luto e seu medo eram barreiras intransponíveis. Foi então que Judá, o filho de fibra e coragem que anos antes havia sugerido a venda de José em vez de sua morte, agora se levantou. Houvera nele uma transformação. Aquele que havia participado do engano agora demonstrava uma profundidade de caráter, uma maturidade que apenas as duras lições da vida podem conferir. Sinta o peso dessas palavras, o eco de uma promessa que transcende o tempo e as circunstâncias. Manda o moço comigo, disse Judá, sua voz firme e cheia de convicção, com uma gravidade que só a urgência da situação podia inspirar, e nos levantaremos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu o não tornar a trazer a ti, e o não puser diante de ti, serei culpado para contigo todos os dias. Imagine a profundidade dessa garantia. Não era apenas uma promessa de retorno, mas um juramento de alma, uma oferta de sua própria vida em troca da vida de Benjamim. Judá estava se colocando como substituto, o penhor, a garantia máxima. Era um ato de amor filial e uma demonstração de fé, talvez até em algo maior que a própria lógica ou a realidade daquele governador egípcio. Ele compreendia a dor do pai, sentia o peso da responsabilidade e estava disposto a carregar esse fardo. A decisão pairava pesada no ar, uma espada sobre a cabeça de Jacó. Seus olhos percorriam os rostos famintos de sua família, o silêncio de suas tendas que clamavam por vida. O sacrifício que parecia tão impossível, tão além de sua capacidade de suportar, agora se apresentava como a única rota para a sobrevivência de todos. Deixar Benjamim partir, o filho tão amado, o último elo com Raquel, era uma rendição dolorosa, uma entrega do seu controle, uma fé cega no desconhecido. Este não era um sacrifício de cordeiros ou holocaustos, mas um sacrifício do coração, da segurança, da parte mais íntima de sua alma. Que dilema atroz! Aceitar que o futuro de sua descendência, a promessa de um povo,
dependia de entregar o que ele mais protegia, o que mais amava. A promessa de Judá, embora forte, não apagava o medo, a incerteza de um pai que já havia sofrido tanto. A dor da memória de José era um fantasma presente, sussurrando advertências, lembrando-lhe da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Com um suspiro que parecia arrancar-se de sua alma, Jacó cedeu. Não foi uma aceitação jubilosa, mas uma resignação dolorosa, uma submissão à inevitabilidade da situação e à promessa de Judá. Se assim é, fazei isto, disse ele, sua voz um sussurro de resignação e esperança, uma oração mais do que uma ordem. Tomai de vossas melhores frutas nesta terra, e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas, e levai dinheiro em dobro nas vossas mãos, e levai também o dinheiro que tornou nas bocas dos vossos sacos, talvez fosse engano. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e tornai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que vos deixe vir o vosso outro irmão, e Benjamim. A recomendação dos presentes era um sinal da esperança, uma tentativa de apaziguar o misterioso governador, um último esforço humano diante da providência divina. A menção de Deus Todo-Poderoso revelava o ponto final de sua confiança, não nos presentes, não na persuasão de Judá, mas na misericórdia daquele que controla todos os destinos. Pense na dor na despedida. Um pai idoso com os olhos marejados, curvado sob o peso de seus 80 e tantos anos, observando seu filho caçula, a razão de seu sorriso, a última lembrança tangível de sua amada Raquel, partir para uma terra estrangeira, para um destino incerto. O abraço de Jacó em Benjamim deve ter sido longo, apertado, carregado de 1 milhão de preces não ditas, de um adeus que parecia definitivo. Cada passo dos filhos que se afastavam era um golpe em seu coração, um eco da dor de José. Aquele sacrifício de Benjamim, mesmo que não na lâmina de um altar, pesava tanto quanto talvez mais, do que o sacrifício literal de Isaque nas montanhas de Moriá. Aquele era um sacrifício de esperança, uma entrega de seu último consolo. Jacó permaneceu em Canaã, suas orações subindo aos céus como incenso, aguardando, tremendo, confiando na promessa de Judá e, acima de tudo, na providência de um Deus que já havia tecido tantos milagres em sua vida, mas que também havia permitido tanta dor. Aquele período de espera foi uma agonia silenciosa, onde cada vento que soprava parecia trazer notícias, e cada dia sem notícias era um fardo. No Egito, o drama se desenrolava, orquestrado por um poder que os irmãos ainda não compreendiam. Os filhos de Jacó foram recebidos com honras, conduzidos à casa do governador, um sinal de favor que os deixou inquietos. Benjamim estava ali, seguro, pelo menos por enquanto. Eles puseram-se à mesa com o poderoso governante, e a mesa de refeição se tornou um palco para mais testes e mistérios. O governador lhes perguntou sobre seu pai idoso, sobre a existência de um irmão mais novo. A tensão era palpável. E então, o governador se revelou ainda mais astuto, mais controlador do que eles imaginavam. José, em sua posição de poder, estava testando seus irmãos, sondando seus corações, avaliando se a transformação que ele esperava havia de fato ocorrido. Ele os fez comer separadamente e enviou porções especiais para Benjamim, 5 vezes mais do que para os outros, um sinal de preferência que poderia reacender antigas rivalidades, mas que, sob a mão de Deus, serviu para preparar o caminho para a revelação. Mas a provação não havia terminado. A taça de prata do governador, um objeto de grande valor e simbolismo, foi secretamente colocada no saco de Benjamim. Sinta o tremor, o medo que tomou conta dos irmãos, mal haviam partido do Egito e foram alcançados. E, ao serem perseguidos e acusados de roubo, a verdade veio à tona, a taça foi encontrada no saco de Benjamim, e a vida do caçula foi novamente posta em risco, ameaçada de escravidão. Imagine o pavor nos olhos de Benjamim, o desespero de seus irmãos. O sacrifício que Jacob temera agora parecia inevitável. Simeão já estava refém, e agora Benjamim, o mais novo, o último vestígio de Raquel, seria retido como escravo. A promessa a seu pai, a garantia de Judá,
Tudo parecia desmoronar diante da implacabilidade do governador. Foi nesse momento de desespero máximo, de reconhecimento da própria impotência, que Judá, fiel à sua promessa e demonstrando uma transformação profunda de caráter, ergueu-se novamente, não apenas com palavras, mas com a disposição de assumir o lugar de Benjamim. O discurso de Judá é um dos pontos mais comoventes de toda a narrativa bíblica, um testemunho de amor e arrependimento. Agora, pois, rogo-te, permita que teu servo fique como escravo em lugar do moço, e que o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Ah, que eu não veja a aflição que sobreviria a meu pai. Suas palavras eram um lamento, uma súplica que revelava a dor de um filho que não suportaria ver seu pai descer à sepultura em tristeza. Ele pintou um quadro vívido do desespero de Jacó com a perda de José, e implorou que o governador não adicionasse mais uma tragédia ao coração já dilacerado de seu pai. Aquele discurso de Judá, carregado de humildade, amor e abnegação, foi a melodia que rompeu a última barreira. A prova de José sobre seus irmãos havia chegado ao seu ponto culminante, e então, o milagre e a revelação que mudaria tudo. O governador do Egito, aquele que era tão temido, desmoronou em lágrimas. A fachada de frieza desabou, revelando o homem por trás do poder. Fazei sair a todos da minha presença, ele bradou, e quando estava sozinho com seus irmãos, não pôde mais se conter. Sua voz se elevou em um pranto tão alto, que foi ouvido por toda a casa de Faraó. Eu sou José, ele bradou, sua voz ecoando a revelação mais chocante, a verdade que eles nunca ousaram imaginar. Meu pai ainda vive, sinta o impacto dessa verdade, a reviravolta mais inesperada. Os irmãos, petrificados de medo e espanto, mal podiam acreditar. Aquele que eles haviam traído, aquele que eles haviam vendido como escravo, estava diante deles, não como um vingador, mas como seu salvador. O irmão perdido, o filho supostamente morto, não apenas estava vivo, mas era o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Aquele que havia sido sacrificado pela inveja e pelo engano dos irmãos, estava agora na posição de salvar toda a sua família da fome e de preservar a linhagem de Jacó. A notícia viajou rapidamente para Canaã, levada por carros e presentes enviados por José, uma prova tangível e gloriosa de sua existência. Jacó, quase descrente, ouviu o relato, repetido e recontado pelos filhos. José ainda vive, e é o governador de toda a terra do Egito. A princípio, seu coração estava gelado pela incredulidade, entorpecido por tantos anos de luto. Como poderia ser verdade? Era uma alegria grande demais para ser real. Mas quando viu os carros enviados por José, os presentes, as provisões, e a certeza inabalável de seus filhos, o espírito de Jacó reviveu. A alegria transbordou, lavando anos de tristeza e luto, varrendo a escuridão que havia oprimido sua alma por tanto tempo. O sacrifício que ele temera, a perda de Benjamim, não havia sido em vão. Ao contrário, havia sido o caminho para a maior das reuniões, a ponte para uma restauração que ele jamais ousaria sonhar. Ele desceu ao Egito, não para enterrar a dor, mas para reencontrar a vida, para abraçar seu filho perdido e ver seus netos, uma posteridade que ele pensava ter sido arrancada de suas mãos. A jornada para o Egito não era mais uma descida à sepultura, mas uma ascensão à alegria, um cumprimento da promessa divina que parecia tão distante. O encontro de Jacó e José é uma das cenas mais emocionantes da Escritura. José se lançou sobre o pescoço de seu pai chorando por um longo tempo, e Jacó disse a José: morra eu agora, pois já vi o teu rosto, e sei que ainda vives. Que palavras! Não era um desejo de morte, mas a satisfação plena de uma vida que havia encontrado sua redenção. A prova de Jacó, de abrir mão de Benjamim, foi na verdade uma prova de fé e obediência, um ato de confiança em meio à escuridão. Ele não sabia, mas Deus estava orquestrando um plano maior, usando a fome, a separação e o reencontro, para preservar uma nação inteira, para cumprir as promessas feitas a Abraão e Isaque. Aquele sacrifício que quase aconteceu, não foi um ato de destruição, mas um portal para a restauração, um instrumento nas mãos de Deus para transformar a tragédia em triunfo. Que lição essa história nos oferece hoje, em nossa própria jornada pela vida? Pense nisso. Vivemos em um mundo onde somos constantemente desafiados a abrir mão do que nos é precioso, do nosso controle e das nossas certezas. Assim como Jacó, muitas vezes nos apegamos desesperadamente ao que amamos, temendo a perda, a dor, o desconhecido.
Temos nossos próprios Benjamins, aquelas coisas, pessoas ou planos, que guardamos com unhas e dentes, imaginando que sem elas não podemos prosseguir. Pode ser a segurança financeira, um sonho de longa data, a saúde, um relacionamento insubstituível, nossa própria reputação, ou até mesmo uma ideia rígida sobre como a vida deveria ser. Quando as circunstâncias nos forçam a considerar a entrega desses Benjamins, nosso coração se enche de angústia, e nossa mente se rebela. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira fé muitas vezes reside na entrega, no sacrifício da nossa própria vontade e do nosso controle. Não se trata de uma perda definitiva, mas de uma confiança radical na soberania divina. Jacó teve que soltar as mãos de Benjamim, o que ele mais prezava, para que a providência de Deus pudesse se desdobrar. Quantas vezes o que tememos perder é exatamente o que Deus precisa que entreguemos para nos levar a um lugar de maior bênção. O sacrifício que quase aconteceu com Benjamim revelou o propósito oculto de uma provação anterior, a de José. Aquilo que parecia uma tragédia sem sentido, o rapto de José, era na verdade parte de um plano maior, um plano de salvação e preservação. Esta narrativa nos convida a refletir sobre o propósito de nossas próprias provações. Elas não são meras adversidades aleatórias, mas testes de fé, convites para confiarmos em um plano maior que transcende nossa compreensão limitada. Aquilo que parece o fim, a perda insuportável, a entrega dolorosa pode ser aos olhos de Deus, o prelúdio de uma nova e gloriosa etapa. O desespero de Jacó se transformou em uma alegria sem precedentes, em uma reunião milagrosa. O ato de entregar seu filho caçula foi o caminho para a reunião com o filho que ele pensava estar perdido para sempre. A história de Jacó nos lembra que Deus age de maneiras misteriosas, que seus caminhos não são os nossos caminhos, e que sua sabedoria é infinitamente maior que a nossa. Em nossos momentos de maior angústia, quando somos chamados a sacrificar aquilo que mais valorizamos, seja uma carreira que definimos para nós, um relacionamento que parece ser o centro do nosso universo, ou até mesmo um ideal que mantemos, somos desafiados a confiar. É nesses momentos de aparente perda que a fé é forjada, que o caráter é moldado, e que a dependência de Deus se torna não apenas uma teoria, mas uma realidade palpável. Pense na metáfora do jardineiro. Às vezes, o jardineiro precisa podar um galho, aparentemente saudável, para que a planta possa crescer mais forte, produzir mais frutos. A poda parece uma agressão, uma perda, mas é um ato de cuidado, uma estratégia para a vida. Da mesma forma, Deus, o jardineiro de nossas almas, às vezes nos pede para podar certas coisas em nossas vidas, para entregar aquilo que nos parece essencial, para que possamos florescer em um propósito maior, para que seu plano se cumpra em nós. A história de Jacó nos fala sobre a redenção do arrependimento. Os irmãos de José, que o venderam, tiveram a chance de se arrepender, de mostrar uma nova natureza. Judá, em sua oferta de sacrifício, demonstrou que a graça de Deus pode transformar até os corações mais endurecidos, que a dor das consequências pode levar a uma profunda mudança. Isso nos dá esperança para nossas próprias falhas e para as falhas daqueles ao nosso redor. Que mesmo os erros mais graves podem ser usados por Deus para um bem maior. Portanto, em face de nossas próprias provas, quando o peso da decisão é esmagador e o sacrifício parece insuportável, lembremo-nos de Jacó. Lembremo-nos de que, por trás da dor da entrega pode haver uma revelação, um reencontro, uma restauração que excede em muito qualquer expectativa. Confiar é soltar as amarras do nosso controle. Entregar é permitir que o Deus de Jacó, o Deus de todas as gerações, revele seus propósitos, transformando o que parecia ser um sacrifício final em um testemunho eterno de sua fidelidade e amor. Que nossa fé, como a de Jacó, seja provada e aperfeiçoada, para que possamos ver a mão de Deus em todas as coisas, mesmo naquelas que quase nos arrancam a alma, e para que possamos experimentar a alegria de um reencontro maior do que jamais poderíamos imaginar. Que possamos aprender a arte da entrega, sabendo que muitas vezes é no ato de soltar que encontramos a verdadeira liberdade e a plenitude da vida que Deus nos oferece. A prova de Jacó não foi o fim de sua dor,
mas o início de sua maior alegria, um testemunho de que Deus é capaz de operar maravilhas mesmo nas circunstâncias mais sombrias, transformando a tristeza em júbilo, a separação em reunião, e o quase sacrifício em uma salvação gloriosa.